2013, o Ministério da Saúde divulgou um dado alarmante. Cerca de 8% das crianças brasileiras entre 0 a 5 anos eram consideradas obesas. Entre os adultos, esse índice chegava a 50%. De lá para cá, esses números não tiveram grandes alterações, mas nacionalmente o Brasil já assumiu metas para reduzir esses índices. E no nosso estado? No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre o papel da escola como uma aliada para combater a obesidade. Quais são os desafios de incluir produtos orgânicos e da agricultura familiar nas merendas das escolas públicas municipais e estaduais? E de que forma o Rio de Janeiro pode avançar para atingir a meta estabelecida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE? Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o secretário executivo da Rio Alimentação Sustentável, Richard Smith, e a diretora do Planeta Orgânico, Maria Beatriz Costa. Desde 2009, a Lei Federal 11.947 determina que, no mínimo, 30% do valor repassado aos estados e municípios pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação seja destinado à compra de alimentos da agricultura familiar. Calcula-se que no estado isso pode representar 237 milhões de reais ao ano, sendo aplicados diretamente no desenvolvimento da agricultura. A rede estadual de ensino ainda não atingiu esse percentual e o superintendente da Secretaria Estadual de Educação explica como funciona essa compra. Vamos ver. A estrutura da Secretaria de Estado ela é um pouco diferente de algumas prefeituras. Em primeiro lugar, porque a gente tem a gestão democrática com recurso descentralizado para a escola. Então, na verdade, a sede não licita a alimentação, ela centraliza o recurso para a conta da escola e o próprio diretor faz todos os processos de votação e tem per capita por aluno para a aquisição disso. No serviço de preparação, a gente trabalha com serviço terceirizado, ou seja, a gente contrata serviço para a preparação, não para a aquisição. Então, nos serviços nossos, na grande maioria das escolas, onde a gente não tem servidor atendendo, os serviços de preparação de refeição e de limpeza são realizados por serviço terceirizado. O nosso maior gargalo ainda para fechar os 30%, ele se baseia no tamanho da rede, né? A nossa rede é muito grande, então nós temos que abarcar o estado todo e esses processos eles têm evoluído muito. A gente já conseguiu chegar a mais de 20% em 2016, com a prospecção de 2017 avançar nisso. Mas o maior gargalo, de fato, é o número de unidades escolares, a logística para a entrega disso e, às vezes, a falta de oferta em alguns municípios. Em alguns municípios a gente tem um número de ofertas maiores e em outros um pouco menores. O principal objeto na questão da chamada pública é envolver toda a unidade escolar, né? A família, o aluno, ou seja, fazer isso se tornar um processo pedagógico, um processo de aprendizado. O fato da lei obrigar que a gente tem que utilizar pelo menos os 30%, não é o objeto final. O objeto final ele é muito maior, ele é social, ele é de levar isso para o aluno. Da onde está vindo esse produto que ele está utilizando na merenda? Por que tem isso? Qual é a legislação que pauta isso? Esse produtor é local, não é regional? Então, é transformar essa obrigação legal num processo pedagógico. Esse é o grande desafio, né? A escola tratar também do alimento durante todo o tempo que o aluno está na escola, não só quando ele se alimenta daquela comida. Como está acontecendo em outros estados? Sem dúvida, essa questão da alimentação nas escolas, ela é prioritária no ensino e ela vem ganhando cada vez mais destaque, né? Tanto nas escolas estaduais quanto municipais. A gente tem hoje a questão da alimentação da humanidade como um tema prioritário para o meio ambiente, porque é o grande desafio ambiental do próximo século, né? Como alimentar essas 7 bilhões de pessoas que a gente vai ter no planeta aí nos próximos 50, 100 anos, né? Então, realmente é um tema muito importante de ser trazido para as escolas, né? Alguns estados do Brasil, eles vêm avançando bastante nessas políticas de aquisição de alimentos, se destacando em termos de volume, de percentual, mais do que o Rio de Janeiro, né? Então,
A gente tem diversos estados que têm uma vocação maior para a produção agrícola, né, ou que são mais conhecidos pela produção agrícola, né, porque a gente costuma dizer, entre as pessoas que trabalham com isso no Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro ele tem também uma vocação agrícola, né, a gente tem diversas culturas que são produzidas aqui, mas não é muito reconhecido, né, em função do Rio de Janeiro ser muito famoso pelo turismo, pelo óleo e gás, do petróleo, exatamente, outros setores que têm maior destaque, né? Mas eu acho que a escola é a grande porta de entrada para as crianças também entenderem, os jovens, né, entenderem que o Rio de Janeiro é sim um estado produtor de alimentos, inclusive de excelente qualidade, né? E que esses alimentos eles têm que estar dentro das escolas cada vez mais, né, seguindo aí as tendências de outros estados que conseguiram atingir essas metas dos 30%. Né? O Planeta Orgânico fez um projeto com algumas secretarias municipais e foi bastante bem sucedido, né? O resultado dessa capacitação com as merendeiras. Foi um trabalho muito de formação para a manipulação desses alimentos. Você pode contar um pouquinho para a gente como foi essa experiência, Bia? Foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida, foi esse projeto do Prêmio Alimentação Escolar Saudável, porque foram 5 municípios cujas merendeiras tiveram um curso de qualificação e boa gestão de alimentos. Foi uma parceria com o Sebrae e com a Firjan. E, ao final, o alcance foram 400 escolas e 30 mil alunos. E isso realmente foi indescritível o impacto que isso teve, porque para que esses municípios participassem desse prêmio, eles teriam que reduzir sódio, reduzir açúcar, colocar mais frutas, esses eram os critérios. E o que nós percebemos é que, além desse impacto que teve na própria merenda, na qualidade da merenda, teve um impacto no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional. Enfim, foram 30 mil crianças que levaram para as suas casas hábitos saudáveis de alimentação. E isso não tem preço, isso deveria acontecer no Brasil inteiro. Isso realmente foi muito gratificante. A gente tem uma questão hoje porque existe um recurso para ser aplicado nessa compra da agricultura familiar e orgânica, já destinado pelo Fundo Nacional de Educação para o PNAE. Agora, ter só o dinheiro não basta, quer dizer, tem que se desenvolver toda uma estrutura para que seja possível que esse alimento chegue à escola e que seja o produtor que leve esse alimento até lá. Na opinião de vocês, assim, qual é o principal entrave hoje para que isso não esteja, assim, não só atingindo os 30%, mas passando desse índice nos estados e nos municípios que isso ainda não acontece? A gente tem uma série de questões específicas, né, mais relacionadas com o procedimento burocrático de contratação, de compra, de concorrência, mas eu acredito que, falando de uma visão geral, o maior entrave que a gente tem ainda é a integração dessas políticas e secretarias que conduzem essa meta, né? Então, a gente tem, como a gente estava falando ainda há pouco, né, a gente tem a Secretaria de Agricultura, a gente tem a Secretaria de Educação, a gente tem a Secretaria do Meio Ambiente, que são todas secretarias que estão envolvidas, né, com essa temática e que precisam conversar, né, os setores de compras, de orçamento do governo do Estado e mesmo os órgãos técnicos, né, de extensão, como a Emater, a gente deve promover esse diálogo entre esses setores para que as compras efetivamente aconteçam, né? A gente dialogando com as cooperativas e produtores do Estado que realmente estão envolvidos com a produção e venda desses produtos, eles dizem justamente isso, que eles têm dificuldade, né, com os processos burocráticos, então falta também essa capacitação, né, das pessoas que estão à frente dessas cooperativas de agricultura familiar no Estado, e é fundamental que a gente tenha espaços de diálogo, né, como o Green Rio, como o próprio Fórum da Alerj e a iniciativa que eu represento, que é a Rio Alimentação Sustentável, que são espaços de diálogo entre esses diferentes setores, né, de produtores e do poder público. Agora, puxando para o lado da sociedade, a gente coloca muito na família a responsabilização sobre hábitos alimentares. E agora a gente está falando do papel da escola, né, que tem
esse como outros papéis, né, de trazer informação para esses alunos, mudar o drive deles e a gente conseguir atingir essas metas. Como deve ser, então, qual deve ser, então, o papel da sociedade nesse processo para exigir que isso seja feito e que essa política, de fato, seja efetiva e efetivada no território? Eu acho que quanto mais houver uma parceria escola e sociedade, melhores serão os resultados. E no momento que você consegue que a questão da alimentação escolar, as crianças participem disso, por exemplo, hortas nas escolas, você inserir a questão dos alimentos na geografia, na história, na biologia. Tem várias maneiras de você colocar isso. Vai aprender matemática contando quantas ervinhas você plantou, e você vai colher, dessa vez, o nosso almoço serão algumas coisas que estão na nossa horta. Eu acho que isso tudo motiva muito as crianças, e com isso a sociedade vai junto. Eu não tenho a menor dúvida que os pais serão os primeiros parceiros no momento em que a escola lançar esse desafio, vão ser os primeiros a aderir. A gente vai falar no próximo bloco como isso está acontecendo no município do Rio de Janeiro. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.